Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Eu sou a Kika, coordenadora de comunicação e marketing do Impact Hub, que é quem operacionaliza o programa IdeaGov. O Impact Hub é uma associação mundial que atua em torno de causas de impacto. Já vocês vão receber aí no chat o link do site do Impact Hub para conhecer um pouco mais do trabalho. E o IdeaGov é um hub de inovação que busca encontrar soluções de mercado e da sociedade para desafios do governo do estado de São Paulo e que seja de interesse público, né? Hoje a gente está operando de forma remota, mas em breve a gente vai abrir as portas do nosso espaço, que ele fica ali na Avenida Politécnica, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, do estado de São Paulo, muito próximo à USP. Tá? A gente está muito feliz com a presença de vocês nesse primeiro evento que a gente está organizando, né, a primeira edição do Diálogos.gov, e a gente construiu com muito carinho. O interesse de vocês faz a gente sempre trazer aqui temas relevantes, né, e que a gente consiga crescer esse time de pessoas que pensam no futuro. Bom, esse espaço ele é destinado a fomentar conversas abertas com toda a sociedade sobre inovação em governo, né, e também para o governo, né. Hoje o nosso tema ele vai ficar em torno do papel das pessoas que fazem esse trabalho internamente no governo, e a gente tem o prazer de receber a Virgínia e o João Arthur, que são gestores públicos, um gestor e uma gestora públicos, né, representando aqui São Paulo e Minas Gerais, e que eles representam muitos outros que vêm atuando na resolução de problemas, né, da administração pública e de uma forma muito inovadora. A conversa vai ser mediada pelo Felipe Massami Maruyama, que é o diretor de inovação em governo do Impact Hub, e está à frente do programa IdeaGov. Além disso, o Felipe tem um LinkedIn que está sempre com muita movimentação, né, Felipe? Ele traz muitos estudos e práticas de inovação em governo, então fica aqui a dica de segui-los, porque vocês têm muito a ganhar. Então, sem mais delongas, eu passo a bola para o Felipe. É com você, Felipe, bom diálogo. Tá certo, muito obrigado, Kika. Antes de mais nada, queria agradecer muito a vocês pela organização do Diálogos.gov, essa iniciativa aí que eu acho que vem como um elemento fundamental para a gente conseguir disseminar bons conteúdos com excelentes pessoas. Então, antes de mais nada, queria me apresentar, como a Kika já introduziu, eu sou diretor de inovação em governo do Impact Hub, estou à frente das operações do IdeaGov, juntamente aqui com o João da SDE e toda uma equipe que vem trabalhando nos últimos meses para consolidar essa iniciativa. E aí gostaria também de reforçar muito e agradecer muitíssimo a presença de todos vocês e todas vocês que estão aqui nos acompanhando e de você, Virgínia e João, por terem cedido essa manhã aqui para bater esse papo com a gente. Sem mais delongas, porque eu acho que o importante é esse debate, essa conversa, eu queria passar primeiro a bola para a Virgínia. Virgínia, se você puder, quem é você na fila do pão? Fala aí para a gente, por favor. Obrigada, Felipe. Bom dia, pessoal. Bom dia para todos. Obrigada pelo convite. Bom, na fila do pão eu sou aquela que mexe com um assunto que ninguém gosta muito, que é compras públicas, né? Então, e tenta inovar no meio dessa confusão toda que é compra pública. Mas hoje eu estou no estado de Minas, assessorando, né, na secretaria, num projeto de centralização de compras. Sou servidora do Ministério da Economia. Minha jornada toda foi em compras públicas, estive na central de compras, trabalhando aí com esse repensar de como a administração pode comprar coisas de uma forma diferente, aprimorar seus processos. E sou formada em administração pública pela Fundação João Pinheiro, em direito pela UFMG e tenho uma pós-graduação em direito público e agora estou ali no CLP, né, no Master em Liderança e Gestão Pública, fazendo uma especialização também. Show de bola, Virgínia. E você, João? Quem é você na fila do pão aí, por favor? Bom, valeu, Felipe. Valeu, Kika, pela organização do evento também. Valeu, Virgínia, por estar aqui com a gente. Bom, eu sou o João. Hoje eu trabalho como diretor técnico na Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Eu trabalho com política de ciência, tecnologia e inovação há alguns anos, não muitos. Eu entrei na gestão pública pelo programa de trainee em gestão pública do Vetor Brasil,
né, uma organização que ela aloca profissionais em início de carreira em governos municipais e estaduais pelo país todo. E por meio do programa eu fui trabalhar na Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão. Então, trabalhei lá por 2 anos nessa área de empreendedorismo inovador, cooperação internacional, e agora eu estou aqui em São Paulo nessa posição. Eu sou formado em Relações Internacionais pela Federal do Rio Grande do Sul, tenho um mestrado em Economia Política Internacional pela Federal do Rio de Janeiro, né? E assim como a Virgínia também, eu fiz o Master em Liderança e Gestão Pública do CLP, me formei ano passado lá. Não, show de bola, pessoal. Antes de mais nada, espero de verdade que o pessoal do podcast Mamilos não me processe por eventualmente utilizar o jargão delas, mas de qualquer forma eu acho muito bom e muito apropriado para esse momento. Pessoal, eu acho que assim, a ideia aqui é muito mais um bate-papo, um diálogo, então conforme forem surgindo perguntas, questões, fiquem à vontade para ir apontando no chat, no Questions and Answers, então por favor apontem aí que a gente vai estar coletando essas perguntas. Dá uma aquecida, pessoal, eu queria fazer uma primeira pergunta aqui para vocês, até como mote desse diálogo aqui. Muito se fala do papel das tecnologias, né, para a geração de inovação em governo, mas pouco se fala, ou às vezes tem deixado de se falar da forma que se deveria, do papel dos servidoras e dos servidores que de fato fazem a inovação acontecer. Eu gostaria de saber, na perspectiva de vocês, qual é o papel das pessoas no processo de inovação nos governos? Bom, se o João me permitir começar, eu acho essa pergunta muito boa, sabe, gente? Porque realmente nós, enquanto usuários de tecnologia e de outros produtos, sempre associamos inovação com essa questão de sistema, de aplicativo, né? Sendo que isso é meio. E a tecnologia e todas as inovações, elas são feitas por pessoas para pessoas, né? Então, por que a gente não fala, não discute, não traz para o centro do olhar essa fala sobre as pessoas? E eu acho que o papel, principalmente quando a gente pensa muito no serviço público, é que nós temos servidores que em vários momentos estão ali tentando, buscar, eu falo que o pessoal acha estranho, eu falo buscar problemas, porque a inovação só faz sentido quando a gente tem um problema, uma questão para resolver. Então, nós temos esses agentes de transformação, buscando aquilo que ele pode inovar e melhorar na vida da sociedade, o cidadão, e realizando, entregando um valor público e realizando as políticas públicas do Estado, mas também a gente tem inovações que são para dentro da própria administração. Então, é um papel, para mim, fundamental, que é, além desse de identificar os problemas, mas também de engajar, de identificar outros atores que têm que estar junto fazendo essas discussões, para entender qual é a profundidade, que contornos tem esse problema, quem ele atinge, quem são os outros atores que a gente pode trazer para dentro de um ambiente de diálogo e de construção colaborativa. E uma outra coisa que a gente deixa também um pouquinho de fora, parece tão natural, que é essa parte da comunicação, porque são esses servidores que são os porta-vozes dessas transformações, que justamente quem está ali, dando muitas vezes a cara a tapa também, esse é um outro papel, estar disposto a dar esse primeiro passo, é saber os limites e as oportunidades de onde ir, mas é também saber comunicar. E eu gosto muito até do programa que tem a Prefeitura de São Paulo, do Linguagem Simples e tudo mais, que é como que nós também, servidores, estamos ali dentro de um ambiente extremamente técnico, e nós também temos esse papel nessa transformação de saber dialogar, levar essas informações e buscar e envolver esses outros agentes. Então, para mim, chama muita atenção e como são centrais as pessoas para fazer todo esse movimento, e como geralmente quando a gente pensa em servidores, em pessoas, vem só aquela coisinha da gestão de pessoas tradicional, e não vem toda essa outra dimensão do agente de transformação. Não, perfeito, Virginia. Acho que você enfim, concordo com tudo que você colocou. Eu penso também, eu estava refletindo aqui, acho que dá para a gente pensar nesse papel de qual é o papel desempenhado pelas pessoas na inovação a partir de duas questões principais, talvez. Que uma muito imediata, que é tipo, como é que a gente tem pessoas que sejam capazes de inovar no governo, como é que a gente cria um ambiente para isso, como é que a gente capacita as pessoas para fazer inovação. E entra em discussão uma série de habilidades, a Virginia mencionou alguns aqui,
né, manutenção de parcerias, né, gerenciar parcerias, buscar parceiros, desenhar projetos de maneira conjunta, né, isso é uma habilidade, são um conjunto de habilidades que são essenciais e que mesmo para fazer inovações super corriqueiras, que envolvam até a adoção de uma tecnologia, né, que já é utilizada amplamente, mas só, enfim, inserindo ela em algum processo já existente ou redesenhando o processo, você precisa ter as pessoas capacitadas para fazer isso, né, e prontas para fazer isso. Bem, assim, tecnologia é uma ferramenta, certo? Não é uma promessa mágica, não é uma bala de prata. Ela só funciona quando você tem toda uma organização que está agindo para inovar. E aí, um outro aspecto, uma outra questão que eu acho que é relevante para isso também, que é até mais ampla, mais de longo prazo, que é como é que a gente tem as pessoas no centro. Justamente dialoga um pouco com o que a Virginia trouxe, né? Tanto do ponto de vista do lado de cá, ou seja, como é que eu bolo uma estratégia de inovação em que eu tenho as equipes de governo, servidores públicos no centro desse processo. Isso é fundamental para se entender e para se executar um projeto de inovação, mas também do lado de lá, né? Do lado do público-alvo. Né? Até para entender, às vezes, que você não precisa necessariamente de uma inovação tecnológica. Né? Às vezes você precisa mudar a forma de atendimento, você precisa combinar atendimento presencial, físico, humano, né, com atendimento digital. Né? Então, eu acho bacana essa pergunta, porque ela já nos faz, de cara, fugir de algumas discussões que são tratadas meio como panaceia. Transformação digital, sei lá, como se isso em si fosse resolver plenamente os desafios do governo e fosse gerar valor automaticamente. Né? Transformação digital ela é super relevante, mas ela é um meio para fazer isso. Né? Ela é super relevante por quê? Porque, bom, o Brasil é um país que tem dimensões continentais, tem dificuldades de acesso e, sei lá, com transformação digital você pode não só agilizar o processo, como atingir mais gente, mas você tem que saber responder essas perguntas quando você está pensando em inovação tecnológica, né? Do porquê que isso faz sentido para as pessoas. Né? Portanto, como é que faz sentido também eu engajar as pessoas das equipes de governo para fazer isso acontecer. Muito legal. Vou pegar o gancho de vocês dois sobre esse ponto. Né? Eu vou até dar um pequeno histórico aqui. Há muito tempo, há alguns anos atrás, eu trabalhei numa organização sem fins lucrativas que trabalhava com a questão relacionada à subnutrição, a trabalho com obesidade. E ela tinha um termo que eu gostava muito, eu achava bem interessante, que elas comentavam que elas enfrentavam, especialmente no âmbito da obesidade infanto-juvenil, o ambiente obesogênico. Eu achava muito curioso esse termo, achava sensacional, porque trabalhava numa lógica sistêmica sobre como vários componentes estão interligados e discutem. E eu queria, e como eles, de certa forma, levam com que as crianças, os adultos, acabem, de certa forma, tendo maus hábitos relacionados à vida, o que leva à obesidade. E eu queria trazer para vocês essa discussão de um outro lado. Quando a gente discute o papel das pessoas e as pessoas dentro do serviço público, eu acho que a gente não pode esquecer que elas estão dentro de um ambiente. Né? E eu queria que vocês comentassem quais são os maiores desafios para que a gente construa o que eu estou colocando aqui como ambiente inovogênico, né? No caso da administração pública. A gente cria um ambiente do qual a gente consiga criar vários componentes que favoreçam que a inovação aconteça, para a gente não ter também aquela questão do risco de expor o servidor que pensa na inovação, mas de forma singular. Então, jogo para vocês essa pergunta aí, o que vocês veem para a construção de um ambiente que contemple a inovação e o seu core seja sistemática e perene. Bom, eu pegaria o gancho até com a fala do João, que para mim ela é muito significativa, que é a questão da capacitação, né? Muitas vezes a gente está esperando coisas dos servidores ou até dos usuários do serviço que a gente disponibiliza, só que a gente não está capacitando as pessoas para saber utilizar ou agir naquelas situações. Então, realmente, nós estamos num ambiente de transformação que exige ou demanda competências, né? Principalmente na dimensão ali de comportamental, que elas são muito diferentes de um tempo atrás. Então, a gente, né, vai falando, precisa ter resiliência, precisa ser insurgente. E quando você começa a falar isso, o olho da pessoa vai crescendo. Tipo assim, o que é isso, né? Ninguém me treinou para fazer isso, ninguém me falou que eu ia chegar aqui, ainda mais na administração pública, né? Assim, eu achava que eu ia mexer com legislação, com processo, também com sistema, mas e o que é esse outro negócio? Falaram também que eu só posso na administração fazer o que está escrito na lei. Como é que agora você quer que eu vá lá e questione e pergunte o que está diferente? Então, um desafio que eu acho grande é esse, da gente conseguir identificar esse contexto
identificar essas lacunas e trabalhar, eu não vou chamar nem só de capacitação, mas no desenvolvimento dessas pessoas e saber encontrar aqueles que se encaixam também nesse contexto, né? Porque tem pessoas que vão conseguir desempenhar diferentes papéis ali dentro. A outra coisa, eu acho que o desafio é esse, é a gente entender o que é inovação. Porque quando você fala assim, vamos inovar, a pessoa fala assim, não, beleza, eu tenho que vir aqui fazer o inédito, né? É criar roda. Ou como a primeira questão aqui que o Felipe colocou para a gente, é pensar sistema, é TI, e não é. Então, o que é essa coisa que a gente chama de inovação? Ela pode ser, sim, desde algo muito, né, disruptivo, que vai criar uma coisa totalmente nova, porque o ambiente é favorável para aquilo, mas também acho que a gente tem que saber o tamanho desse espaço para falar, não, vão ter situações que a gente vai mudar a forma de abordar, vai mudar a forma de se comunicar, vai mudar um procedimento, né? Vai eliminar um documento. Então, eu acho que também qualificar e ter a noção da grandeza, da dimensão e de tamanho desse passo que a gente quer dar é um outro desafio muito grande, porque a inovação é legal, né, gente? Dá o primeiro passo, criar um novo, e a pessoa, uau, que bacana, e vai, ganha prêmio, e aí se aumenta a expectativa, né? E agora? O que é que ele vai criar? E isso é um outro desafio, porque fica parecendo que você sempre está querendo a inovação e ela não pode ser um fim em si mesma, ela é um meio da gente ir mudando essas realidades. E o último ponto que eu destacaria é que eu gosto muito, né? E veio para mim só com a trajetória que eu fui tendo, vendo a importância que isso existe muito forte, é a tal da ressignificação dos papéis que a gente tem das pessoas que estão envolvidas nas mais diferentes temáticas dos processos e mesmo na inovação. Porque se a inovação vai pressupor interação, diálogo, colaboração, eu tenho que entender quem é esse outro com quem eu estou dialogando. Eu vou trazer a minha realidade de compras, né? Que se eu for sempre imaginar que o fornecedor, ele é visto de uma forma como só quem quer ganhar em cima da administração. O servidor é visto como aquele extremamente burocrático que só está rezando na cartilha ali da legislação. O Tribunal de Contas ou os órgãos de controle é aquele que não deixa vocês fazer nada. Se a gente não começar a questionar e tirar essas máscaras, né, essas imagens e entender que não, todos ali têm um potencial de contribuição e que é possível sim, na verdade é mais do que possível, é necessário que eles dialoguem, a gente não vai conseguir criar esse ambiente inovogênico, né, que o Felipe está falando. E esse é um desafio, a gente convidar as pessoas a repensarem as suas posturas, os seus papéis, como que ela vê o outro, né? E instigá-las a viver nesse ambiente de questionamento, eu acho que são grandes desafios que a gente tem aí. E que é você construir, né? É algo muito paulatino, aí falando depois em comportamento, em cultura, que não é algo que você fala, né? Muda a chavinha, entra numa sala sensacional, meio quase que Google, né? Não é porque você está nessa sala que você vai inovar, que você está nesse ambiente que você vai inovar. Adorei essa fala da Virginia, especialmente essa parte final aqui. Pelo seguinte, assim, eu também tenho um certo ranço com uma coisa que tem se acontecido muito, assim, que é uma certa, sei lá, uma inovação festiva, sabe? A galera gosta de falar que está inovando, né? Cria um ambiente meio startupeiro, uma coisa assim, a piscina de bolinha, como o Lucas colocou ali, né? E acho que isso vai gerar inovação. Não é, cara, não funciona assim, né? Tem um estudo do Nesta, né, agência de inovação, uma das agências de inovação, muito voltada para a inovação interna do governo, né, do governo britânico. E eles têm um relatório que foi produzido alguns anos atrás, não lembro quando, um relatório super curtinho, tá, com 11 páginas, é quase um manifesto, assim, chamado O Dilema do Radical, uma coisa assim. Era uma análise de laboratórios de inovação social e de inovação em governo. Ele estabelecia uma espécie de dilema permanente que permeia a atuação desse tipo de laboratório, né? Mas acho que vale para quem quer inovar no governo de modo geral, assim, tá? Ele colocava, olha, por um lado você tem essa tendência de querer ser um cara super inovador, super disruptivo, que vai, né, alterar o sistema de maneira, enfim, de forma sistêmica, estrutural e tudo mais. E
Só que, por outro lado, para você fazer as coisas funcionarem no governo, você tem que se adaptar, de certa forma, à máquina do governo, à forma como ela funciona, né? Esse é um dilema permanente. Se você se adapta demais, né, se você fica confortável demais dentro da máquina, você vai se acomodando demais. Então, você não vai mais inovando, de certo ponto, correto? Agora, por outro lado, se você é um cara super disruptivo, super questionador o tempo todo, você fica pouco prático, pouco, sabe, gera pouco resultado, assim, no curto e médio prazo. O Lucas perguntou se está disponível em português. Cara, eu não sei, eu vi em inglês. Eu vou tentar jogar o link aqui depois, é capaz de alguém ter traduzido já, depois que fizeram isso. Então, eu acho que uma forma de navegar nesse dilema, que é uma coisa... É um dilema de fato, não é uma coisa resolvível, tá? É uma tensão permanente. Mas acho que uma forma interessante de navegar entre essas duas tendências é pensar em inovação de forma estratégica. Tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é fugir dessa lógica de inovação festiva. A inovação ela tem que gerar resultado, ela tem que gerar mudança na vida das pessoas. Né? E para poder ser percebida, assim, do ponto de vista muito pragmático, para que possa ser percebida dentro do governo como algo que faz sentido investir, para tu ganhar a confiança da alta administração. Acho que alguém aqui mencionou até isso no chat aqui, estava olhando, é o papel da alta administração, né? Comprar essa lógica de inovação. Isso é fundamental. Você só realmente tem a inovação tendo um impacto mais sistêmico, mais estrutural, quando a alta administração começa a comprar isso e adotar isso como uma prática recorrente e não apenas como um discurso. Mas para você convencer a galera toda da hierarquia disso, você tem que gerar resultados no curto e no médio prazo, né? Vitórias mais rápidas, né? As frutas mais baixas ali da árvore, e aí depois você vai sistematicamente construindo os degraus para ir promovendo mudanças mais amplas. Tá? Eu acho que isso é fundamental. Como é que funciona isso? Quer dizer, como é que se faz isso na prática, né? Quer dizer que para fazer inovação, cara, você tem que manjar muito da parte de gestão de processo, você tem que manjar muito de orçamento público. Se você quer inovar no governo, você tem que saber muito bem como é que ele funciona hoje. E você tem que ter gente com você que faça isso. Né? Então, cara, dá um exemplo simples aqui. Eu cheguei aqui no governo ano passado, tinha trabalhado 2 anos em governo antes, né? Então, super inexperiente. As pessoas aqui da minha equipe, elas tinham, normalmente, entre 20, 30, 40 anos de experiência na secretaria, né? Então, são pessoas que estão acostumadas, de certa maneira, a fazer as coisas de um certo modo, mas elas tinham um conhecimento gigantesco da máquina, do histórico dos processos, de por que tal política era assim, e elas sabiam contar no detalhe do porquê aconteceu, de certa forma, a formatação daquela política, e assim vai. Né? E você entender que tem esse tipo de competência dentro do setor público é fundamental. Você consegue mobilizar esse tipo de conhecimento, você consegue mobilizar esse tipo de capacidade que essas pessoas têm, e combinando isso com a sua vontade de fazer um negócio diferente, e você consegue gerar resultados no curto e no médio prazo. Né? Então, não adianta você querer fazer muita inovação e não saber fazer um convênio, sabe, fazer uma contratação pública. Você tem que saber fazer essas coisas muito bem feito para poder ousar, né? Enfim, mesmo que a gente discorde da lógica, algumas coisas são feitas às vezes. Né? Então, é uma tensão permanente. Tem coisas que tem que questionar sempre. Né? Essa coisa que a Virginia trouxe, dessa cultura que você tem, às vezes, muito aversa a risco, né? De sempre pressupor que o setor público vai ser onerado, né? Vai ser, enfim, vai ficar mal, vai ficar prejudicado em alguma relação com o privado. Enfim, você tem que ter uma série de questionamentos mais culturais e comportamentais permanentes, mas você tem que pensar dessa forma estratégica para gerar mudança no longo prazo. Eu diria que é assim que você gera. E claro que aí você tem agendas muito mais profundas que envolvem reforma do Estado, que envolvem mudar a maneira como a gente contrata as pessoas, né? Saber prospectar essas competências já na contratação das pessoas, estimular formações que não sejam só um curso lá de tempo em tempo, seja um envolvimento mais contínuo das pessoas em formação. Essas são todas as agendas fundamentais para tu espalhar a inovação de forma sistêmica no governo. Mas para chegar nesse ponto, você tem que convencer as pessoas de que isso é uma agenda relevante. E para fazer isso, você vai ter que subir esses degraus. Sensacional. Acho que a partir desse ponto da Virginia e do João, eu vou trazer uma pergunta da Maria Helena aqui. Vou dar se eu eventualmente fizer alguma intervenção que fuja muito da pergunta, me avise, por favor, tá, Maria Helena? Mas, basicamente, ela discute justamente esse ponto, né? Que, de certa forma, atualmente, como é que se cria condições para que, de certa forma, posto que os concursos públicos não prevêem tal perfil e as capacitações não são incentivadas muitas vezes. Eu acho que você traz um pouco esse ponto, né, João? Mas como é que a gente consegue fazer? Porque tem uma visão, acho, de longuíssimo prazo, uma visão de médio prazo, uma visão ideal, uma visão
pragmática do real. Então, eu queria que vocês trouxessem ou casos ou situações dos quais vocês veem que isso está acontecendo ou vocês veem possibilidades de que isso realmente se torne uma prática, por mais que ainda não sistemática ou sistêmica, mas pelo menos direcionando para esse caminho. Nossa, muito bacana. E eu vou começar falando de um vídeo. Eu vi ele já tem um tempo e ele representou muito para mim. Era um videozinho do Murilo Gun, que ele está deitado no sofá, né? E ele fica discutindo assim: o RH como responsável pelo meu desenvolvimento, a minha capacitação. E é onde geralmente a gente tenta pensar assim: eu vou esperar a organização desenhar uma trilha de competências, ter uma política de desenvolvimento, de capacitação. Precisa, como algo, igual o Felipe colocou, né? De uma visão mais de longo prazo, que eu vou fazendo um desenvolvimento mais estruturado das pessoas daquela organização. Mas nós somos responsáveis também pelo nosso desenvolvimento, no nosso microcosmos, né? E buscar nos desenvolver é fundamental. E também contar com o ponto que o João colocou muito bem da liderança. A liderança faz uma diferença naquilo, para onde que ela está apontando que o barco está indo, né? E a experiência que eu tive na Central de Compras do Governo Federal, para mim ela foi muito emblemática, porque pensem só, né? Um contexto de fazer licitação. Então tem o processo todo definido, tem os documentos padrão. Cara, e a gente começou ali dentro daquele, né? Começaram 20 e poucas pessoas. Eu saí de lá no ano passado, a gente era em 70 pessoas. E nós estávamos todos, né? Buscando, lógico, identificando o papel de cada um, mas buscando trazer esses desenvolvimentos ali para dentro. Então, foi buscando alguns cursos em escolas de governo, foi fazendo parceria com outras instituições, era promovendo diálogos como esse aqui. E foi entrando aos poucos dentro do nosso dia a dia esses conhecimentos, esses desenvolvimentos. Depois a gente foi fazendo, não esperamos o RH, né? A gente fez dentro da nossa instituição um desenho de competências, como é que as pessoas se viam diante daquelas competências, quais eram os principais conhecimentos e comportamentos que a gente precisava para desenvolver alguns papéis. E fomos estimulando as pessoas a fazer, e também como lideranças a gente foi fazendo, porque não dá para pressupor que só a equipe que tem que se capacitar, todos nós temos, né? Então isso criou um ambiente muito interessante, sabe? E muito favorável a esses desenvolvimentos. E eu estou vendo hoje, eu falo que eu sou uma viciada nos cursos que a ENAP, por exemplo, está promovendo, que são todos esses de transformação, facilitação, né? Principalmente no contexto remoto, pensamento visual. Gente, eu comecei a buscar isso, assim, e você tem as instituições, as escolas e outras instituições que estão se organizando e oferecendo esses cursos, né? E essas capacitações. Então, assim, apesar de discutir a forma de contratação, a forma de entrada nas pessoas do serviço público, é uma temática para outro diálogo, né? Para outro ponto, porque é uma coisa extremamente grandiosa. Isso não impede esses desenvolvimentos, né? E, na verdade, nós temos que estar ali sempre buscando, dando os exemplos, estimulando as pessoas e fazendo essas transformações dentro da nossa realidade, mas também, como o João falou, apontando para cima para que isso vire algo mais orgânico, mais sistêmico dentro da instituição. Porque também uma andorinha só não vai fazer verão, né? Depois a gente vai criando os silos dentro da organização ao ponto que depois um nem consegue dialogar com o outro, mas eu vejo por aí, pela experiência própria, que foi dando muito certo, ir nesses passos, identificando, estimulando e também a gente mesmo dando o exemplo, sabe? Não, muito legal, Gina. Eu não sei, a minha experiência, até de entrada no governo, ela foi meio marcada por processos de capacitação, assim, então, sei lá, isso é uma coisa que para mim é muito cara, assim, presente. Sabe, eu vi isso acontecer muito na prática. Então, sei lá, eu entrei pelo Vetor Brasil, que é uma ONG que ela já funciona numa lógica de formação de redes, né, com capacitação permanente ali das pessoas e conversas entre elas. Depois acabei entrando na rede da MLG também, que, aliás, sou colega de rede aí da Virgínia, também funciona um pouco nessa lógica, né, a partir de uma pós-graduação. Eu não sei, eu acho que a gente tem que... Não é uma coisa simples de fazer isso, tá? Mas eu acredito muito em lógica de redes. Porque tem um problema com capacitações tradicionais que são feitas para a gestão pública, que elas são muito episódicas. Então, pô, vou lá, faço um curso
de alguma coisa, acho super legal e depois eu não continuo aplicando isso na gestão, porque, sei lá, o dia a dia ele atropela, né? Uma patrola, assim. Então, as demandas que tu tem ali recorrentes, elas acabam atropelando qualquer vontade de fazer um negócio diferente. Né? Então, acaba voltando porque é mais confortável, porque, né, é o que te ajuda a resolver os problemas do dia a dia. Então, eu acho que esse tipo de capacitação tem que estar atrelado a um envolvimento mais permanente e que gere esse tipo de... Você sinta que aquilo está te ajudando a resolver desafios do teu dia a dia, sabe? É uma lógica muito aplicada que tem que ser feita. Então, muito mão na massa. Acho que os cursos mais interessantes ou as capacitações mais interessantes que eu fiz até hoje, tanto para governo quanto de temas correlatos, assim, elas foram aplicadíssimas, assim. Né? Então, você realmente consegue extrair alguma coisa ali que você depois usa no governo, mesmo que de uma forma adaptada, de uma forma diferente. Né? Eu acho tão importante quanto isso é promover conexões entre as pessoas, porque aí tu te obriga, tu sabe o que as pessoas estão fazendo de inovador em outros lugares, tu tem acesso de maneira relativamente rápida e fácil a boas práticas, né? Você está por dentro do que está acontecendo, você tem acesso a outras informações. Eu acho que a gente está... Isso não é só para governo, tá, gente? A gente está mudando um pouco, assim, em termos de paradigma, de uma lógica que havia até uns anos atrás, de que, pô, tu fazia lá uma faculdade, eventualmente um mestrado, e claro, tu estava para a vida inteira, tu estava formado. Acho que morreu essa lógica, assim, para qualquer área. Não vejo nenhum profissional que, sei lá, está resolvido depois de se formar. Né? Acho que a gente está numa lógica de capacitação muito permanente, muito recorrente, assim, isso para qualquer setor. Acho que no governo não deveria ser diferente. Né? Então, acho que a gente tem que migrar um pouco para esse paradigma, para essa visão, né, de como é que a gente pode fazer formas de capacitação que sejam assim. A gente tem tentado tantas vezes para o Ideia agora. Né? O Felipe sabe, a gente tem discutido isso bastante. Como é que a gente pode, quando a gente envolve as equipes de governo no projeto, como é que a gente cria para elas uma experiência em que ela sinta que ela está, não só, enfim, fazendo essa compra pública de forma inovadora, que é o objetivo do programa, mas também, né, enfim, resolvendo um problema que ela tem, mas também, tipo, se sentindo parte de uma rede, se sentindo parte de algo, sabe? E tendo acesso, enfim, a capacitações, a cursos. Esse próprio Diálogos aqui é um primeiro experimento nosso, é uma ideia fantástica da equipe para começar a ter esse tipo de movimentação, começar a ter esse tipo de engajamento de rede. Tá? Eu diria que é muito por aí. Eu acho que tem duas organizações que estão trabalhando isso, tanto dentro do governo, a ENAC é um caso fantástico, a InovaGov, que é uma rede do governo federal de servidores públicos que lidavam com inovação e que faziam inovação, é uma rede que foi feita pelos servidores, não foi uma coisa de cima para baixo, foi de baixo para cima, né? Mas também a gente tem redes aí que estão sendo inspiradas, estão sendo puxadas por instituições do terceiro setor, CLP, Vetor, República, Instituto Arapiaú, com o Fórum Novas Cidades, né? A Comunitas. Enfim, eu acho que tem hoje uma movimentação muito grande de terceiro setor e do governo para fazer esse tipo de projeto. Acho que o desafio hoje é que a gente transforma isso numa coisa mais sistêmica. Né? Como é que a gente amplia essas redes, como é que a gente amplia o acesso delas? Já são bastante iniciativas acontecendo. Como é que a gente escala isso, né, para outros, enfim, de maneira mais ampla para o governo, para gerar esse impacto sistêmico, aí, especialmente em municípios e governos estaduais. É muito legal a fala de vocês. E aí eu vou fazer uma provocação aqui também, que eu acho que... pessoal, quem tiver perguntas, essa é a última pergunta que eu vou fazer aqui. Então, levanta a mãozinha que a gente está anotando e a gente vai abrir o microfone das pessoas também, tá? Então, quem tiver alguma pergunta diretamente, fique à vontade para levantar a mãozinha ou manda no chat aqui também, tá? Bem, João e Virgínia, eu queria perguntar para vocês agora dos espaços institucionais que têm se formado dentro dos órgãos públicos. Então, é muito evidente que nos últimos anos aí tem surgido o boom dos laboratórios de inovação. Realmente como espaços que se dedicam, de certa forma, a resolver alguns desafios, a, de certa forma, tentar trazer a inovação de forma institucional, onde ela é de forma perene. E eu queria saber um pouquinho o que vocês acham dessas estruturas, o que elas representam, de certa forma, né? Porque, de certa forma, você cria um espaço do qual você, como o João colocou, você vai colocando a mão na massa ali para tentar mitigar os riscos, mas, ao mesmo tempo, é um ambiente de provocação, é um ambiente artificial. Talvez ele não seja escalável. Então, eu queria dar para vocês aí o que vocês acham dessas estruturas, o que elas representam nesse movimento aí da inovação dentro da inovação do setor público por meio das pessoas. Bom, eu acho que eles têm, para mim, Felipe, um papel fundamental que é o quê, né? Nós estamos ainda, né, e é muito presente, principalmente na administração pública, uma lógica de uma estrutura mais engessada, mais limitada, mais enrijecida. Então, quando você cria
esses espaços do laboratório, eu vejo como se fosse aquela energia de ativação, sabe? Que a gente precisa para poder fazer a inovação começar a entrar. Então, ela pode ser um ambiente artificial, mas talvez ela é justamente o espaço que a gente precisa para depois as coisas, as pessoas vão participando, vão interagindo, vão entendendo, cria uma referência, porque como o João colocou no início, né? A inovação não é sair só refazendo e muda aqui, muda ali, não. Tem um conteúdo todo por trás, tem método, tem conhecimento, e os laboratórios são esse espaço, né? Esse hub, de onde que a gente vai ali pedir um auxílio, pedir uma referência, vai estar junto construindo, até o passo depois que o laboratório ele vai ficando numa função, às vezes, ainda como uma referência, mas mais de orquestração, e depois a inovação já vai entrando dentro das equipes, porque eu acho que a proposta e a visão de futuro é essa. Não é o laboratório, talvez ele existir, né, o máximo do tempo que for, mas no início ele tem muito, para mim, esse papel. E ir reforçando essa necessidade que a gente tem de pôr a mão na massa, de criar esse espaço de segurança mesmo, tipo quase como um ambiente neutro, né? Que você leva esses atores diferentes para dialogar, para conversar, porque fica muito, para mim, um dos pontos que limita muito esse passo que as pessoas dão na inovação é que a gente tem uma cultura do não pode errar, uma cultura que é errado e é prejudicial, fracassar. Temos que ter a consciência que tem limites dentro da administração, né? Não dá para a gente fazer, que pena, deu errado, vamos ali, corrige. Não é assim também, mas acho que os laboratórios também vão tendo esse papel, assim, como que é importante a gente prototipar, testar, tem coisas que é possível, sim, e ir dando esses passos menores para, então, conseguir fazer essas correções de percurso, né? Porque, querendo ou não, na administração, principalmente, sempre vai estar aquele ponto da responsabilidade, que se eu fizer alguma coisa, né, que dê não posso fazer uma coisa que dê um prejuízo, mas às vezes um erro, um gasto para uma nova iniciativa que ele foi pequeno, ele está evitando erros e perdas muito maiores lá na frente. E ter uma instituição como um laboratório, que ele é uma autoridade naquele assunto, que ele, querendo ou não, melhora esse ambiente de confiança, de capacitação, né? Das pessoas se encontrarem, terem um espaço para dialogar, eu acho que é fundamental. Mas eu vejo isso, assim, eles com esse papel também de contagiar as pessoas, os outros espaços da organização, para que depois você tenha a inovação correndo no sangue de todo mundo, né? O máximo possível. Eu confesso que eu não sou nenhum estudioso do tema de laboratórios de inovação. Eu sei que tem sido produzido cada vez mais material, né, sobre isso, avaliando até os resultados, impactos deles. Então, eu não quero me aventurar a dar muitas avaliações sem ter estudado, enfim, muito sobre o tema. Assim. Eu conheço alguns casos que eu acho muito legais. O 011 da Prefeitura, da Prefeitura de São Paulo, eu acho um caso super relevante. O Mobilab, o Iris Lab do Ceará, enfim, eu vou parar de citar nomes aqui porque eu vou esquecer algum e vai ficar feio mencionar uns e não outros aí. Mas eu citei esses três especificamente porque tem algumas características neles que eu gosto. Eles têm propósito muito específico, então você sabe o que eles estão fazendo lá dentro, todo mundo entende o que é de cara, né? E eles têm eles não se insularam, sabe? Eles conseguem engajar as pessoas de fora. Para mim, acho que a lógica dos laboratórios é um pouco essa. Eu não sou a favor necessariamente de você criar instituições específicas para inovação, assim, porque eu acho que existe um risco. Primeiro, eu acho que essa é uma tendência que a gente tem, um certo vício que existe no governo de cortar fita. As pessoas gostam de inaugurar coisas, gostam de criar estruturas novas, porque, enfim, parece que você está dando um resultado, né, de cara. Pô, criei aqui um laboratório, criei aqui alguma coisa. Sendo que, na verdade, o resultado você vai ver, enfim, ao longo da execução dele, né. Eu gosto dessa mudança mais para observar depois os resultados e principalmente os impactos dessa ação. Né? Existe um risco, talvez, quando a gente pense sobre essa ótica de vamos criar uma instância nova sem pensar muito depois na articulação dos resultados e dos impactos, que é de você insular o laboratório. E aí eu acho que é a pior coisa que pode acontecer, porque você tem gente muito boa lá dentro que acha que está fazendo alguma coisa, e o resto das pessoas está vendo eles lá com a galera que está brincando de inovação e não está envolvendo eles no resto do governo. Né? Para mim, a inovação tem que ser transversal. Eu acho que um cenário ideal é um que a gente não tivesse instâncias específicas que trabalham com inovação, né, interna para o governo, mas sim que você tivesse
talvez alguns facilitadores ou instituições mais transversais dentro do governo que apoiassem os órgãos de governo para fazer isso. Né? Eu acho que transversalidade cada vez mais vai ser até para poder gerar articulação entre secretarias e coisa assim, é uma tendência que a gente deveria estar buscando, né? Em vez de mais insulamento, que já tem de sobra dentro do governo. Né? E não é intuitivo fazer isso. Eu citei esses casos ali, que são casos em que eu conheci um pouco da atuação deles, e eu sei que eles geraram produtos que são super relevantes, são usados pelas pessoas dentro e fora do governo, né? E que tem um propósito super claro. Assim. Então, eles entram com uma missão clara. Né? A gente está aqui para resolver, sei lá, essa área específica. Né? Então, a gente faz sentido dentro do organograma, vamos dizer assim, faz sentido dentro da estratégia de governo. Né? E eu acho que esse é o foco. Assim. Então, se vai criar uma instituição ou não, acho que vai depender, se faz sentido criar uma instituição específica para isso, se faz sentido criar um laboratório ou não, vai depender muito do contexto em que você está, né? Às vezes, em alguns lugares, você precisa criar para gerar essa, sei lá, às vezes um governo que nunca teve uma instância que, assim, expressamente discutisse inovação, faz sentido você criar, porque é fincar uma bandeira e trazer essa discussão, né? Esse papel que a Virginia trouxe, de iniciar a discussão sobre isso, né? De galvanizar esse sentimento ali, de iniciar um movimento, né? Em alguns outros lugares que já trabalham um pouco, já discutem inovação há mais tempo, acho que o foco deveria ser mais na geração de resultado mesmo. Né? E aí, como é que você articula, talvez, outras peças ali para gerar isso. Né? Enfim, acho que esse é um balanço quase no chute aqui que eu estou dando, mas baseado no que eu estou vendo aí. Posso só complementar também, João, pegando um ponto aqui, que é em situações que o laboratório não vai existir, né, ou não tem essa necessidade, como você colocou, mas também não ficar esperando assim, eu só vou inovar se tiver. Então, acho que é isso, né, que a gente está falando, ela está introjetada, essa coisa da inovação nas pessoas, que eu não preciso ter esse agente para dar um primeiro passo. Assim, eu consigo transformar realidades dentro do meu próprio contexto, né? Ele está ali para apoiar, e não ser ele quem vai fazer a inovação para mim, né? Legal, pessoal. Eu vi que tinha uma pessoa com um braço levantado, mas depois eu dei uma pesquisada, eu acho que a pessoa deve ter caído aqui, então, ou ela cansou de estar com o braço levantado, mas de qualquer forma eu vou pegar uma pergunta aqui que o pessoal fez, tá? Uma pergunta aqui do Edson, tá? O Edson traz uma pergunta de quais seriam os desafios da gestão pública em criar um canal de inovação, uma secretaria de inovação, um pouco o que o João trouxe, acho que vai depender muito da estratégia ali, mas quais seriam esses caminhos, assim? Eu acho que tem esse ponto que é interessante, assim, beleza, eu acho que existem vários pontos aí, acho que foram trazidos, mas talvez como dar esse pontapé inicial, independente se vai criar instituição, vai criar laboratório, vai criar o quê, mas assim, como começar talvez um movimento, mesmo que já que consiga dar um pontapé aí nesse movimento. Antes de só repassar essa pergunta, queria chamar a Alana Montesano aqui para falar, porque ela estava com o braço há muito tempo levantado já, e eu acho que cansa. Então, a gente volta a essa pergunta. Então, por favor, Alana, se você puder, só se apresenta um minutinho e depois faz sua pergunta, por favor. Alana, eu acho que seu microfone está sem som. Agora dá para escutar? Agora sim, perfeito. Bom dia, meu nome é Alana, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em administração aqui da Universidade de Brasília e faço parte do Laboratório de Inovação e Estratégia em Governo, também vinculado ao UNB. E eu fiquei muito interessada em participar dessa palestra porque a minha tese, inclusive, propõe um modelo multinível de competências para a inovação do setor público. E aí é que eu estou vendo muita questão, né, de falar sobre as pessoas para inovação, então, assim, eu li muito sobre isso, conversei aí com mais de 40 pessoas, tanto especialistas na temática, quanto de laboratórios de inovação, gestores de inovação, e por isso eu até perguntei se alguém tinha alguma experiência, se alguém para compartilhar algum documento, que eu estou nessa fase de construção, e fazer um convite, na verdade, porque eu estou consolidando até o fim, acho que em 10 dias eu consolido essa lista de competências que a organização precisa ter, que as equipes precisam ter para inovar e que os indivíduos também precisam. E se alguém tiver interesse em conhecer essa lista, eu posso compartilhar, daí eu peço que me procurem no LinkedIn, ou se puder deixar meu e-mail aqui, eu tenho interesse em compartilhar, porque eu acredito que pode contribuir aí com o desenvolvimento dos servidores públicos para a inovação.
Legal, muito obrigado, Lana. Não sei, Virgínia, João, vocês querem comentar alguma coisinha? Não, muito obrigado, Lana. Se você puder depois compartilhar esse material com a gente divulga entre as pessoas aqui para a gente ter um olhar aí em relação a isso. Pegando a pergunta, eu acho que não sei se vocês querem que eu repita, aí como dar esse pontapé inicial, tá? Então, pessoal, acho que é por aí. Olha, o pontapé, vamos pegar uns pedaços aqui até do que a gente foi falando e do que o João também falou. Primeiro, né? Tentar verificar dentro da nossa própria realidade, sim. Precisa sim ser algo mais orgânico, a inovação, precisa ter esse ponto da auto-administração estar envolvida, mas não dá também para a gente esperar que seja um negócio top-down, né? Tem muita coisa, muita iniciativa de inovação, e o Felipe até comentou aqui também, que ela vai começando de baixo para cima. Então, acho que o primeiro ponto é a gente ir dentro dos espaços que nós temos ali, fazendo minimamente questionamentos, sabe? E aí você começa a colocar e pensar essas soluções, utiliza-se das redes, como o João colocou, porque tem muita coisa acontecendo em volta da gente, que às vezes a gente nem está sabendo, e que dá para ir mostrando que tem um caminho que é possível ser trilhado, mostrando o resultado, que tem mudança, que já deu resultado e que pode dar resultado dentro da nossa instituição também. E ir fazendo essas conexões. Eu acho que o primeiro caminho é isso, porque o desafio maior, se você não tem isso já claro e partindo da auto-administração para tornar mais fluido, né? O maior desafio é esse, é você ir convencendo e mostrando que tem resultado. Porque, gente, a auto-administração é resultado. E, às vezes, ela tem uma má percepção, uma percepção equivocada da inovação, que ela vai demorar a dar resultado ou não, ela é ficar ali discutindo, né, meses, algo, e quando é que eu vou ver e pegar naquilo? Então, acho que ir mostrando, né, essa parte desse desafio é você ir mostrando esse resultado e dando esses passos pequenos, não é querendo fazer a transformação no limite do seu conceito de imediato, né, e empoderando as pessoas que estão perto da gente. Porque também se ele for pensar, não, eu vou inovar, eu vou aqui sozinho, pensar tudo e impor, também não vai dar muito certo, que é falar assim, que inovação é essa, né? Tem um professor que fala assim, que os maiores projetos já começam errado, que você supõe que o outro precisa da solução que você está colocando. Então, o desafio também que eu vejo é esse, é você então trazer os outros mais para esse diálogo e então dando esses sinais para cima de que é possível, é necessário, que a gente ganha com esse movimento. Se você já tiver o caminho de cima, melhor, né? Aí as coisas se encontram e ficam mais fáceis de operacionalizar. E a parte da rede, gente, também não é bater na porta do outro só quando a gente precisa de ajuda. É a rede, é mão e contramão, né? Então, esse é outro desafio. Muita gente entra em redes, mas não coloca sua cota à parte. Então, a rede precisa ser alimentada. São justamente pessoas que estão ali buscando conhecimento, mas também tem que fazer esse compartilhamento. Esse é um outro desafio que eu vejo, que várias redes surgem e não conseguem sobreviver muito tempo, porque parece que ela surgiu para resolver uma coisa, sendo que tem que criar esse ambiente como o Ideia Gov e outros vêm criando aqui, de compartilhar e estar sempre regando, né, essa planta. Exato, acho que indo muito na linha da Virgínia até, especialmente dessa parte de identificar o problema, eu diria que o fundamental é gastar um certo tempo, uma certa energia e recursos na parte do diagnóstico e do desenho. Tá? Isso é uma coisa que a gente não tem cultura de fazer no governo de maneira geral, isso é um grande problema. Né? O que tem de iniciativa, às vezes, que surge para endereçar um problema que, na verdade, não é um problema, ou que não é o principal problema, né? Então acaba errando já o alvo ali no início, ou então que a proposta é bacana, mas ele não foi tão pensado em termos do desenho dele. Quando a gente fala de fazer desenho, não é só sentar numa sala lá e desenhar, mas é também validar isso com o público-alvo, validar isso com outras instituições que já trabalham muito na ponta com esse tema. Isso é uma coisa que a gente tentou trazer bastante para o desenho do IdeaGov. A gente investiu alguns meses aí em termos de desenho, de diagnóstico, de entrevista, de validação, de oficina com gente do segmento, né, de inovação social e de inovação em governo que trabalhava com isso. Eu diria que essa foi uma das principais diferenças que eu vi assim, quando eu comecei a trabalhar com uma equipe que tinha muito um drive para inovação, assim, que tinha essa clareza de que era necessário investir esse tempo, fazer esse investimento no desenho e no diagnóstico. Tá? Isso é fundamental.
Porque tu já começa, cara, num outro patamar, assim, em termos de como onde você pode ir, sabe? E isso parece super corriqueiro, super bobo até de falar aqui, mas não é. A gente sabe que quem trabalhou aqui em governo já sabe que a pressão, a realidade, né, o dia a dia da gestão, ela é um rolo compressor. Você tem demandas que vêm impostas, que são super urgentes sempre. Tem muita coisa prioritária que você tem que tocar. Então, realmente, é um sacrifício que você tem que fazer. Ele está abrindo mão de alguma coisa quando você está investindo tempo nesse desenho. Tá, mas eu diria que é fundamental começar por isso. Se constrói alicerces muito mais sólidos para essa política depois. Né? E aí, de resto, acho que a Virginia colocou super bem, eu seria redundante aqui de ficar repetindo o que ela trouxe, né? de como ir tocando essa inovação ao longo do tempo. Pessoal, a gente está encaminhando para o final aqui, eventualmente algumas perguntas que não foram respondidas, peço carinhosamente que mandem para a gente, que a gente pode endereçar aqui para os convidados, para o convidado e para a convidada, mas eu queria só fazer o último ponto, que é mais assim, eu gostaria que vocês deixassem para as pessoas que estão assistindo aqui, para mim, inclusive, indicações, referências, leituras que vocês acham interessante. Vocês falam, olha, esse ponto aqui eu achei bacana, seja para entender como eu penso, seja para contribuir com essa construção desse tema, mas eu gostaria que vocês pudessem indicar alguma, não precisa ser livro, revista, vídeo do YouTube, qualquer ponto aí que eu acho que seria bacana. Por favor, e já deixo aqui meus agradecimentos para todas as pessoas que puderam estar com a gente. Em nome do Impact Hub e do programa IdeaGov, agradeço enormemente pelos convidados terem disposto o tempo aqui e agradeço enormemente, tá bom? Então, fica aí, por favor, essas indicações aí de vocês dois, tá bom? Por favor. Bom, eu vou citar dois, um que me marcou muito, gente, até li dele tem 1 ano e meio, mais ou menos, que é o da Brené Brown. Pode ler o livro, ver o Netflix, ver os TEDs, que é A Coragem de Ser Imperfeito. E ela coloca lá um manifesto pela liderança inovadora. Ai, gente, esse aí eu falei assim, eu me questionei, quem sou eu no mundo, não só na fila do pão que o Felipe me perguntou, quando eu li aquilo, sabe? Então, esse eu recomendo de qualquer meio que você vê essa palestra dela, que ela vai falar sobre isso, porque quando a gente está falando de inovação, a gente vai falar de vulnerabilidade, né? Então, é A Coragem de Ser Imperfeito, que é o livro, e aí tem os TEDs e tal. O outro que casa com o que o João falou, mas ele parece que todo mundo, né, meio que já indica, mas eu gosto muito, que é o do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. Porque se a gente não sabe responder o porquê, que solução é essa que a gente está procurando, sabe? Eu deixaria esses livros, mas aí também tem um monte de coisa. Pessoal, a gente pode mandar mensagem, pode me achar lá no LinkedIn também. A gente bate papo, porque eu também quero muito aprender com vocês aqui pelo chat, que tem muita coisa legal aí, que dá boas conversas. Obrigada, gente. Também foi um prazer. Não, legal. O Rio já está quase rindo, acho que ele sabe o que eu vou indicar aqui, que eu sempre indico em instâncias parecidas com essa. Mas não vou falar desse agora, eu vou falar dele depois. Mentira, eu vou falar rapidão dele, mas eu vou citar outros dois aí que eu acho que são menos quadrados aí para citar. O que eu sempre cito, que eu sempre falo, é o que a Mariana Mazzucato escreve. Tá? É de política de inovação mesmo, política de inovação, de ciência e tecnologia. Mas eu acho fundamental, assim, porque na verdade ela traz uma lógica que se aplica para outras áreas de governo também, que envolve você combinar instrumentos diferentes de política para atingir esses fins. Estar Empreendedor é o principal livro dela, mas tem uma série de artigos científicos que ela tem publicado e algumas colunas de opinião, assim, que são super, super relevantes, que ela traz um pouco né, da lógica essa de você mobilizar atores diversos e mobilizar instrumentos diversos, né, e direcionar as políticas de inovação para resolver desafios sociais ambiciosos. Né? Então, isso é meio que uma diretriz que a gente tem trazido muito. O IdeaGov é um pouco fruto dessa mentalidade, um pouco não, ele é abertamente inspirado nessa mentalidade, né? Mas, enfim, eu acho que é uma agenda super ampla e que quem trabalha com inovação, quem trabalha com ciência, com tecnologia, precisa conhecer essa obra, eu acho fundamental. Agora, saindo dessa parte mais acadêmica, eu acho que tem dois outros autores dois livros, pelo menos, que foram fundamentais para mim, assim. Um deles, que é o que me fez querer, na verdade, trabalhar com o setor público, é o Brasil como Problema, do Darcy Ribeiro. Tá, eu sou fãzaço do Darcy Ribeiro, li muita coisa que ele escreveu. E eu acho muito inspirador. Assim, enfim, né, a maior parte das pessoas conhece, é um educador, foi ministro, acho que da Educação, uma época. Ele foi, enfim, um ator de governo, foi secretário de Educação do Rio de Janeiro, criou
o CIEBS, lá, foi o principal proponente da ideia de educação em tempo integral no Brasil, mas atuava assim, o cara ia da cultura e de política cultural para a parte mais ampla de pensar o Estado, o país, para a política, né, para as populações indígenas, para a educação, o criador da Universidade de Brasília, enfim, o cara ele deixou uma vida de realizações surreal, considerando que ele passou 20 anos no exílio, né, e na ditadura militar. Então ele tem realizações gigantescas, assim, tanto acadêmicas, o que ele escreveu, quanto muito práticas que ele deixou de legado nos diversos âmbitos que ele trabalhou do setor público. E eu acho completamente inspirador, assim, é muito inovador, antes da hype de inovação, antes de se discutir inovação com esses termos, né, numa visão muito, inclusive, centrada no Brasil, nos problemas brasileiros e na gente brasileira. Né? Se for para ler um livro dele, ele tem um problema curtinho, mas tem O Povo Brasileiro, que é fantástico, e tem um livro fantástico dele que é o Confissões, que é meio que a autobiografia dele, fala como é que ele deixou a vida na academia e quis enveredar para a militância política e depois para o governo de maneira mais ampla. Tá? Eu acho que esse é fundamental aí. E um outro muito prático e mais curto também é a biografia do Sérgio Vieira de Mello, da Samantha Power. Foi um livro que eu lia muito me fez querer fazer relações internacionais e tudo mais, mas acho muito legal, é uma aula assim de navegação política, sabe? O que o cara fez era fantástico. Ele basicamente o trabalho dele era ir para países esculhambados pela guerra e mediar a paz entre as partes diversas ali e tentar reconstruir o país. É um trabalho super simples, muito parecido com o trabalho que a gente tem no governo em alguns aspectos, né, de articular atores ali distintos e tal. Exato, tem um filme fantástico agora, baseado na biografia. Enfim, acho que são esses dois aí, acho que são algumas dicas aí que me inspiraram bastante. Legal, João. Vou pegar suas falas aqui e a gente está caminhando para o final, então. Eu vim encerrar o evento. Vou deixar 2 dicas de livros também que falam de pessoas, que são os livros todos são importantes, que é O Extraordinário Poder das Empresas em Cuidar de Pessoas como Gente, não como Ativos, do Raj Sisodia, e Originais, Como os Inconformistas Mudaram o Mundo, do Adam Grant, tá? Então ficam aí minhas dicas também, já que falamos bastante de pessoas. Bom, eu queria aproveitar para já convidá-los para o nosso próximo evento do Diálogos, que está marcado no dia 17 de dezembro, nesse mesmo horário, é uma quinta-feira, e então quem curtiu aqui e quer continuar conversando com a gente, já reserva a agenda, que ao longo do mês a gente passa mais detalhes sobre tema, convidados, enfim. Nos sigam nas redes sociais todas, IdeaGov, tem LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, onde inclusive esse evento vai estar disponibilizado em breve. E também quero abrir um canal de comunicação com vocês, porque essa é a ideia, né? A gente falou aqui que o João falou que a gente acredita em rede, então essa é a ideia. Vai ser disponibilizado o nosso e-mail aqui, o Felipe já disponibilizou o dele pessoal, e eu estou disponibilizando o canal oficial de comunicação com IdeaGov aqui para quem quiser construir junto com a gente os eventos, enfim, entrar nessa rede mesmo, né? A gente espera em breve poder receber todos vocês no nosso espaço, como eu falei, que vai ser um lugar de disseminar conteúdo e realizar a conexão entre diferentes atores desse ecossistema, né? Instituições, empresas, startups, negócios de impacto, gestores públicos, parceiros, investidores, enfim, todos os interessados no tema de inovação e governo. Então é isso, gente. Seguimos juntos pela administração, juntos pela inovação na administração pública para toda a sociedade. Que tenham todos um bom dia. Obrigada a Felipe, Virginia e João especialmente por esse diálogo e que seja o primeiro de muitos, tá bom? Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigadão mesmo, hein? Tchau, gente. Bom dia. Obrigada. Bom dia, tchau.